Aplauda o Rei da Glória. A mensagem de hoje tem a ver com a nossa oração inicial. E eu entendo que nós não precisamos esperar melhorar para depois orar. Tem pessoas que a vida está uma maravilha, mas tem pessoas que entrou aqui hoje com uma vida só pela misericórdia. E aí tem situações que a gente quer fazer meio que um jogo com Deus. Se melhorar eu faço, se melhorar eu vou para a igreja, se melhorar eu oro. Irmãos, para orar não precisa melhorar. E eu entendo que o sobrenatural de Deus, ele acontece antes com a oração. A oração é o pavimento que vai te levar ao sobrenatural. E eu quero que você, nesse sprint final, ainda não acabou o ano, sprint final, você, assim como estava no louvor, você se comprometa a iniciar 2024 a 1000 por hora. Para 2025, meu irmão, ser o melhor ano da sua vida, ser um ano onde você vai ver a mão de Deus na sua vida, na sua família, seja na saúde, na finança, na empresa, na família, em casa, no lar. Por quê? Porque a nossa oração agora é um pavimento. Então você hoje está proibido de ficar com a boca calada, você está proibido de ficar quietinho. Agora é uma oração, irmão, que talvez você nunca orou. É aquela oração que vai lá no fundo da alma, onde Deus, ele pega todo, meu irmão, tudo aquilo que está de sujo, de impuro, aquilo que está de tristeza, de rancor, de mágoa, ele remove e ele começa a encher do Espírito. É um momento de você, mesmo num dia cansativo, trânsito, loucura, mas você chegar para adorar. Nada pode calar a oração, porque o papel do inimigo é nos calar, mas o papel de Deus, meu irmão, é fazer você louvar aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Então eu quero te motivar a você orar. Pastor, eu nunca orei. Só agradece, só louva, só diz que Ele é santo, maravilhoso. Diz: Senhor, obrigado, obrigado pela minha saúde, pela minha vida, por eu estar aqui na igreja, pelo meu pai, pela minha mãe, Deus, pela minha roupa, Deus. Quando você agradece, quando você ora, é o pavimento para um novo tempo. Então agora eu quero que você levante as suas mãos. Se você levantou as suas mãos, meu irmão, você está me ouvindo, e se você está ouvindo agora, você vai falar com Deus, porque a melhor oração é aquela que chega no trono de Deus. Pai, em o nome de Jesus, papaizinho querido, Yeshua HaMashiach, Deus forte, poderoso, Senhor, a nossa igreja está reunida, Pai amado, porque nós queremos te adorar, nós queremos dizer, Pai amado, que Tu és santo, poderoso, maravilhoso. O Senhor é o pavimento que nos trouxe até aqui, Deus. Espírito Santo, nós estamos no mês de dezembro, o mês 12, Espírito de Deus, muita gente já parou, muita gente já desistiu, mas nós queremos acelerar no Espírito Santo do Senhor. Oh Deus, direciona, revela, mostra, dá escape, Pai amado. Nós somos tão falhos, tão pecadores, mas precisamos, Pai amado, da sua direção. O Senhor é o farol que nos ilumina, o Espírito Santo é a direção. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor trouxe famílias, o Senhor trouxe pessoas aqui hoje, que precisam sair daqui com a Tua presença, com a Tua Shekinah. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, o Senhor é o motivo do nosso viver. Deus, o inimigo tenta armar, Pai amado, estratégias, mas o Senhor tem planos. O inimigo tem estratégias, mas o Senhor tem planos. Bem sei os planos que eu tenho ao Teu respeito. Abençoe os casais, abençoe os nossos jovens, abençoe as famílias, abençoe cada pessoa que entrou aqui hoje, abençoe nossas crianças que estão ali na igreja Kids. Deus, vê se há em nós, Pai amado, alguma coisa que não presta. Tire agora a distração,
Tire tudo aquilo que tenta desconfigurar, Pai amado, o original. Nós preferimos e escolhemos o Senhor. Nós te louvamos, Deus, porque reconhecemos a sua autoridade. E sem ti, nada nós somos. Aplauda ao Senhor Jesus. A Ele. Tudo por Ele. Antes de você sentar, você vai falar para umas 3 pessoas o seguinte: não espera melhorar para depois você orar, tá bom? Então, 3 vezes aí pelo menos. Não espera. Não, quando melhorar, você vai ver só. Eu vejo muitas empresas, Deus abrindo em 2025 para a glória de Deus. Muitos negócios sendo abertos. Eu entendo, eu estou falando com a Damares, existe um incômodo, tanto nela como em mim. Nessa área profissional, existe um romper, e esse romper vai vir na minha vida e vai vir na vida da igreja. É um tempo de romper. 2025 vai ser um ano abundante, mas é um tempo de um romper de Deus. Então você tem que estar sensível a tudo aquilo que Deus ele for sinalizar para você. Seja você que quer entrar numa faculdade, na sua empresa, expandir os negócios, né? Tem empresas aqui que tem que ir para, meu irmão, América do Sul, né? Ir para os Estados Unidos, Europa. Precisamos ter visão. E Deus ele vai fazer a nossa vida romper, para a glória do nome dEle. Pode sentar, fica à vontade, 25 minutos, zera para mim o cronômetro aí. Se não tiver espaço para sentar, os jovens dão um jeito de vir aqui para frente. Mas a gente vai dar um jeito de arrumar um lugarzinho para você sentar. Não espere melhorar para orar. Peço que vocês, durante esses 25 minutos, evite andar na igreja. Evite usar o celular, a não ser para anotar a ministração. São 25 minutos. Não quero passar desse horário, porque depois nós queremos orar. Hoje vai ser impossível fazer o corredor de fogo. Nós vamos colocar as pessoas aqui com a mão ungida, cheia de unção. E nós vamos orar por todos que entrarem nesse ambiente, para ser uma maneira mais rápida, mais dinâmica. Não espere melhorar para você orar. Meus amigos, é uma luta constante a respeito da oração. E hoje eu li alguns versículos, mergulhei em alguns textos muito conhecidos. E nesses textos que chamam a atenção é que Jesus ele sempre orou antes. Alguns homens que romperam na vida, mártires, pessoas patriarcas, pessoas que fizeram a diferença antes de iniciar algo, eles oraram, eles iniciaram com esse pavimento. Eu entendo que a oração é um pavimento que vai te levar para o seu futuro. E eu peguei a história de Daniel. Eu falei no último culto que hoje eu iria falar um pouquinho sobre Daniel. E Daniel ele foi tirado da Babilônia. Beltesazar era o nome, né? Foi trocado, aquela coisa toda. Mas eu não quero me apegar nisso. Eu quero me apegar no momento mais difícil da vida de Daniel. Daniel ele não pediu para melhorar, para depois ele orar. Mas quando armaram uma estratégia para Daniel ser pego, porque ele não tinha pecado, ele é uma pessoa com a vida santa. Ele é um homem que preferiu não comer os manjares do rei. Resumindo as coisas do mundo, ele preferiu se abster. E ele preferiu ficar 21 dias ali em oração, se alimentando ali dos vegetais. E diz a Bíblia que ele ficou mais forte do que os outros, do que os demais. E aí tem uma situação que as pessoas armam uma estratégia. Mas como eu disse, o inimigo ele pode armar a puca, ele pode armar a estratégia, mas Deus ele tem planos. E os planos de Deus, meu irmão, não tem como dar certo. Ainda mais se você respeitar o tempo de Deus, se você estiver em oração, se você não se corromper durante o caminho, se prepare, porque ele vai acontecer. Levanta as duas mãos assim, ó, diga 2025. Será um ano dos planos de Deus serem concretizados na minha vida. Quem crê, diga eu creio. E aí,
Daniel 6, versículo 10, nós vamos ler, é o texto base. Porque mesmo aquele cenário, aquela estratégia maligna, para travar, para calar a boca da igreja, Daniel ele preferiu fazer o que ele sempre fazia: buscar a presença de Deus através de oração. Presta bastante atenção nesse texto que eu vou ler com você. Os detalhes fazem toda a diferença. Quando Daniel ele soube do decreto que tinha sido publicado, olha a estratégia. Ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali ele fez o que costumava fazer. Presta atenção, ele costumava fazer. Ele fazia isso 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e agradecendo ao seu Deus. Imagina só um decreto, a qual se você orar, você vai parar na cova dos leões. Se sou eu e você, a gente vai pensar 2 vezes, calma aí, será que é isso mesmo? Será que não vai ser uma negligência minha? Mas Daniel ele tinha uma rotina de oração. E o inimigo estrategista como ele é, ele falou: a única maneira de eu calar Daniel vai ser fazer um decreto. Eu vou lá no rei, vou usar as pessoas da Pérsia, vou usar a estratégia, nós vamos fazer uma lei, um decreto, e o decreto de Medo e da Pérsia, se não fosse cumprido, até o rei poderia ser prejudicado. A estratégia é montada, é só você ler. E aí essa estratégia agora chega nos ouvidos de Daniel. Só que Daniel ele preferia orar, mesmo se não estivesse bom. Não é diferente da gente. Quando melhora a gente ora, a gente agradece, a gente vem no culto, a gente dizima, a gente dá uma oferta excelente, a gente fala: não, agora eu vou para o encontro, não, agora eu sou equipe, agora eu vou servir, porque a gente tem esse costume, e é um costume maldito brasileiro, né, de sempre levar vantagem. Se eu for beneficiado eu faço, se eu não for beneficiado eu não faço. Só que com Deus, irmãos, é totalmente diferente. Deus ele sempre trabalha no momento desfavorável da nossa vida. E todo momento desfavorável é a hora que Deus ele vai nos sondar. É a hora que, se você orar, é o pavimento para ser realizado na sua vida. Não sei o que está acontecendo, qual o cenário, se é financeiro, se é uma saúde, se é um problema com os pais, se é um problema no casamento, mas tem situações que vão acontecer e vão tirar você do seu costume. E às vezes pode ser a bênção, pode ser um bom emprego, pode ser uma boa empresa, pode ser a finança melhorada, e aí muitas vezes isso também está tirando o seu costume com Deus. Você já não cultua como cultuava antes, você já não ora como orava antes, você já não se doa como orava antes, porque algumas armadilhas, e perceba, a armadilha hoje não é só dia ruim não, a armadilha maligna hoje pode ser um bom dia, pode ser um dia de bênção. Só que Daniel ele não abriu mão de orar costumeiramente, como de costume, 3 vezes ao dia. Daniel, dentro da casa dele, ele poderia entrar no banheiro dele, ele poderia se esconder, ele poderia orar, mas ele abre as janelas na direção de Jerusalém, e costumeiramente ele continua a orar. Sacode alguém e diga assim: eu sei que em 2025 Deus vai te abençoar, os planos vão se cumprir. Diga mais às vezes para ele assim, ó, mas baixa a bolinha e continua fazendo o que você sempre continuou fazendo, cultuando. Não precisa repetir não, adorando, cultuando, buscando, louvando. Irmão, a rotina quem faz somos nós. Ninguém faz a rotina por você, é você que faz a rotina. Agora no dia mau, existe uma tendência para a gente mudar a nossa rotina. E a sua rotina, como está escrito lá em Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão. Todo mundo sabe esse versículo, decora esse versículo, mas na prática fazer como Daniel é um grande desafio. 2025, para você dar bem na vida, para você vencer, para os planos de Deus acontecer na sua vida, oração
e em primeiro lugar o Senhor Jesus. Diga assim: em primeiro lugar, o Senhor Jesus. Outra coisa, ore em meio aos problemas. Era um BO, era um problema. Daniel não foi consultar outra coisa a não ser o seu próprio Deus. O próprio Jesus, mediante tempestades, antes de passar pela tempestade, ele ia orar, ele se retirava e ia orar. Jesus, quando ele fazia alguns milagres, ele deixava os discípulos, ia para o monte e ia orar. Jesus, após vencer vale, vencer deserto, ele retirava um período para ele orar. A oração é o pavimento que vai liberar decretos para a sua vida. Olha o que diz João 18, versículo 1. Quando terminou de orar, ia ter desafio, ia ter tempestade. Talvez você está dentro de uma tempestade, parece que as coisas estão meio desporicadas, está meio doida, meio maluca, parece que tudo fugiu do controle. O que a gente faz? A gente vai agir, a gente vai resolver, no meio do caminho a gente vai orar. Irmãos, a oração é como se Deus acendesse uma lâmpada. A oração é como se Deus ele liberasse um farol. A oração é a direção que nós precisamos. Por isso que nós somos tão fracos na oração. Por isso que nós não conseguimos orar. Por isso que dá sono. Daqui a pouco eu vou te mostrar até na Bíblia. Os discípulos, Jesus chama para orar no Getsemane e eles dormem. Não uma vez não, 3 vezes junto com Jesus, meu irmão. É um desafio. A gente está orando hoje, irmão, na cama, quando vira, nem dá um amém, já está roncando. Porque é uma estratégia maligna para a gente não pavimentar aquilo que Deus ele tem reservado para nós. Quando terminou de orar, Jesus ele saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Diga Cedron. Do outro lado havia olival, onde entrou com eles. O cedro, normalmente a parte dele escura, você dá um Google depois para verificar, ele é um pouco escura, é um pouco nebulosa. Estava passando por situação num vale escuro, num vale obscuro, num vale difícil. Mas antes de passar pelo vale, primeiro ele terminou de orar. Você sabe o que eu aprendo com isso? É que eu não me devo me movimentar sem eu orar. Tudo que você for fazer antes, ore. Quero mudar de carro, ore. Quero mudar de casa, ore. Quero investir, ore. Não se movimente em 2025 sem oração. Quem é casado? Levanta a mão, os casados. Eu falei na última conferência dos casais, na sede. Nem para vocês eu não falei isso. Mas uma das ministrações que eu fiz lá, os casais eu disse: homem, você é muito forte, você é muito poderoso, mas você não consegue fazer nada sozinho. Nada sozinho. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ele fez a Eva ser uma ajudadora. Você pode fazer? Pode fazer, mas que a sua mulher vai sair mais fácil. Então a oração tem que ser em comunhão, tem que ser junto. A hora de entregar o seu dízimo, eu te oriento, façam juntos. Não tragam divisão, mas tragam a unidade para o relacionamento de vocês em 2025. Vocês vão ver o que vai acontecer através dessa unidade. E não se movimente sem orar. Sacode alguém e diga: está proibido fazer qualquer coisa sem orar. Coloca Lucas 6:12 para mim. Olha o que diz. Em um daqueles dias, Jesus saiu para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Se Jesus não fazia nada sem orar, quanto mais eu e você. Volta a um capítulo, Lucas 5:16, por favor. Só voltar um. 5:16. É um capítulo. 5. Lucas 5. Você viu? O negócio é chique. Olha lá. Jesus
porém retirava-se para lugares solitários e... Se Jesus orava, por que você não ora? Jesus é levado para o deserto para ser tentado, mas ele orava. Jesus, antes de ir para a cruz, ele orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Agora, Jesus, por onde andava, tinha o que, gente? Sobrenatural. Quem quer viver o sobrenatural de Deus em 2025? Eu vou falar até 3, eu quero que você leia bem alto o que está escrito aqui. 1, 2, 3. A gente está lutando pelo sobrenatural, batalhando pelo sobrenatural, mas o sobrenatural, biblicamente, é uma consequência de quem tem uma vida em oração. Jesus, por onde passava, ele provocava muitos milagres, o sobrenatural acontecia, porque ele vivia uma vida de... Se eu colocar você hoje com um leão faminto, deixar lá você passar a noite, o que vai acontecer com a sua vida amanhã? Agora o Daniel, mesmo sabendo o que ia acontecer com ele, ele já sabia. Ele preferiu fazer um pavimento, queria liberar um decreto para a vida dele. E aí Daniel, ele começa a orar, quantas vezes por dia? E o leão lá, matou ele? Diga, sobrenatural. Mas para Daniel, ele dormiu ele roncou tão alto, eu acho. Ele estava tão de boa, o rei não dormiu. Mas eu creio que Daniel dormiu. Porque quem tem uma vida de oração, o sobrenatural é uma consequência. Levanta as mãos e diga assim: eu preciso ter uma vida de oração. Sacode alguém e fala assim: a oração é uma ferramenta do meu Pai. Agora vira para o outro lado e diga assim: usa esse recurso. Quem é que gosta de falar de Deus para as pessoas? Todo mundo, né? Eu estava hoje escrevendo e falei, realmente, eu fico o dia inteiro falando de Deus. Jesus ele te livra, Jesus ele te salva, Jesus ele restaura. Diga assim: falar de Deus é fácil. Diga, falar com Deus é o desafio. Irmão, se analisar, essa semana você falou tanto de Deus, Instagram, Facebook, e música, e louvor, e uma coisa linda, e com Deus. Por que essas pessoas viviam sobrenatural e a gente tem uma vida mediana? Por que eles têm tantas experiências com Deus e nós não conseguimos romper, não conseguimos ter uma experiência com Deus ao ponto de você não está calando nem o gatinho, até o gatinho te arranha na casa, irmão, imagina um leão. Não tem experiência, não tem nada. Porque a diferença deles para conosco é que eles tinham uma vida com Deus. Nós falamos muito de Deus, mas temos pouco tempo com Deus. E quando você tem um tempo com Deus, a oração é um pavimento que libera decretos. A oração é uma conversa, é um diálogo. Por exemplo, Major, está me ouvindo? Não. Sim, isso. É um diálogo. Agora a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no... A oração do Pai Nosso diz isso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no... Então grita bem alto, que é ligado na terra, é ligado no céu. E quando você consegue alcançar esse nível de oração, levanta as duas mãos e diga bem alto assim, ó: quem ouve os céus vai governar na terra. Daniel 6, 26 ao 28. Eu disse que tinha uma estratégia, um decreto maligno, mas também existe o plano de Deus.
Quando você resolve orar, quando você ora, você não só fala, mas você também ouve. E quem ouve o que o céu determina, vai governar aqui na terra. Vai ter autoridade para governar aqui na terra. Olha o que diz o versículo 26 e o 28. Faça um decreto, para que em todos os domínios do império dos homens, temam e reverenciem o Deus de... Agora é bonito ler o 26, sem antes ler o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, onde Daniel estava na cova. Onde Daniel estava passando pelo processo. É lindo ver agora o depois. Mas esse homem só viveu o depois porque antes ele resolveu orar. Antes ele resolveu não se dobrar a situações adversas. Antes ele resolveu fazer o pavimento que iria liberar decretos para a vida dele. Por isso que quem ora não vai viver o ordinário, vai viver o sobrenatural. E o sobrenatural será uma consequência. Daniel não esperneou. Daniel não fez jejum, meu irmão, na igreja, dando voltas. Daniel não fez nada. Daniel, ele só fez, tinha que ser feito, aguardou no Senhor. E Deus liberou decretos para a vida dele. Porque quando eu tenho uma vida de oração, o sobrenatural será uma consequência. E isso que está dizendo é o rei, depois que Daniel, ele sai da cova. E agora, aquela armadilha que os inimigos fizeram, eles foram jogados na cova, com os filhos, com a família, todos foram devorados. E um decreto de Deus mudou, porque alguém resolveu orar 3 vezes por dia, não se dobrar à circunstância, mas se dobrar a Deus. Eu vi até um negocinho no Google, que a pessoa falou, quem se dobra a Deus, não se dobrará aos problemas. Quem se dobra para orar ao Senhor, não se dobrará aos problemas. Daniel resolveu se dobrar ao Senhor, não se dobrar aos problemas que estavam acontecendo. Eu sei que não é fácil passar por dia mal, eu sei que não é fácil passar por dificuldade, mas eu sei que quando nós formos para o caminho da oração, o sobrenatural será uma consequência. Porque Daniel preferiu falar com Deus. E aí Deus tocou no coração do rei dele. E o rei liberou esse decreto. Faça um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e o que é ligado na terra é ligado nos... Ele livrou Daniel do poder dos leões. Quem ouve o céu vai governar a terra. Olha agora o que Dani vai receber. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário, de Sírio, o persa. Levanta as 2 mãos e diga, está na hora de ouvir os céus. Quem ouve os céus vai governar na terra. Quem ouve os céus é constante. Guarda isso. Quem ouve os céus é constante. Irmãos, nosso maior adversário é a inconstância. Qualquer coisinha está tirando a gente da constância. Daniel, ele poderia orar 1 vez por dia, mas ele resolveu ser constante e orar 3 vezes ao dia. Nada, ninguém, circunstância, situação pode mudar o que Deus colocou no seu coração. Daniel 6, versículo 16. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, não foi Daniel que disse, foi o rei que disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve, para livrar seria um sobrenatural, mas quem tem uma vida com Deus constante, o sobrenatural é uma consequência. Toda vez que você não for constante, você volta para o final da fila. Eu perdi 7 quilos. Achei o 7 mais 1. Porque eu não fui
E para perder os 7 quilos? Irmãos do céu. Eu quero uma vida nova, eu quero mais de Deus, mas eu não estou sendo constante. Qualquer coisa está tirando minha constância. E o legal é que você não precisa falar, o povo vai falar por você. O rei estava dizendo, você é muito constante, é o Deus que você serve continuamente, Ele te livrará. Irmãos, o camarada que mandou colocar lá dentro, que era uma lei, ele liberou uma palavra também, Deus te livrará. Levanta as suas mãos e diga assim, o meu Deus vai me livrar de serpentes, escorpiões, leão, vale, deserto. Ah, meu irmão, patrão chato, vai liberar de tudo. Só seja constante. Quem ouve o céu é constante e recebe o sobrenatural. Outra coisa, quem ouve o céu é pessoas determinadas. Daniel foi determinado, coloca o versículo 20, Daniel 6, já estou acabando, 23 minutos. Quando ia se aproximando da cova, gritou aflito, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve de novo, continuamente, poderá livrá-lo dos leões? Coloca o versículo 21. Passou a noite inteira. Mas quem é determinado vai viver o sobrenatural sem forçação. Vai ser uma consequência. O rei com cabelo em pé não dormiu, olheira, pantufa. Daniel, o Deus que você serve continuamente, será que Ele te livrou? Daniel, nossa, o soninho está tão gostoso aqui na juba do leão. O rei vive para sempre. Ele ainda honra o camarada, porque quem é constante, quem é determinado, nada muda a situação dele. Ele está pronto para viver o sobrenatural, porque o sobrenatural, meu irmão, não vai ser um acaso, não, o sobrenatural vai ser uma consequência. Em 2025 quase, 24 para 25, nós estamos falando de um camarada chamado Daniel. Ele fez uma coisa, ele orou. Ele não mudou os costumes dele. Sacode alguém e diz assim, cuidado com as circunstâncias. Elas querem sufocar a sua voz. Você está meio cabisbaixo hoje, você não sabe o que eu estou passando. Não, ó. Você não está mais como você era antes, é porque você não sabe o que eu estou passando. Pega o dia que você desistiu e voltou para Jesus. Inclusive jovens, pelo amor de Deus, tem jovem que está aceitando Jesus 10 vezes por mês, não precisa. Só uma vez já basta, tá bom? É só tomar vergonha na cara, se arrepender dos pecados e seguir a vida. Pelo amor de Deus, eu não vou orar mais. Todo dia, tem uns jovens que em 10 vezes, eu sei que no começo é assim, é normal, normal. Mas assim, o inimigo ele quer sufocar a sua voz. Só que o inimigo se deparou com Daniel. E está na hora do inimigo entender que se ele colocar a mãozinha em você, você não vai parar de fazer o que você sempre fez constantemente. Pastor, mas se o inimigo me jogar na cova, o que vai acontecer? Ele vai ser envergonhado. Se ele me jogar na cova com um decreto, Deus ele vai tocar no coração do rei para mudar um decreto. Porque quando você tem uma vida de oração, o sobrenatural vai ser uma consequência na sua vida. Diga bem alto, circunstância, dia difícil, dia mau, não vai sufocar a minha voz. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, cala a boca. E você sabe que Bartimeu falava ainda mais. E quem mandava calar a boca? Eram os irmãos da igreja, os crentes.
Crente é uma raça abençoada. Você está longe da igreja, é uma luta para te ganhar. Ganhou, meu irmão, parece que às vezes vira até inimigo dentro da igreja. Mas aqui não, aqui é outro nível, aqui é céu na terra, né? Estou brincando, mas é verdade, irmão. Os discípulos mandaram o Bartimeu calar a boca. Agora, ou você cala a boca, ou você aprende e vive o milagre que é um sobrenatural, que será uma consequência. Porque ele não ficou falando, olha lá, os obreiros de Laranjinha mandou calar a boca. Olha lá, ó, o de supervisores acabou de ser ungido, mandaram calar a boca. Ele continuou a fazer o que ele propôs no coração dele. E o resultado, ele viveu o sobrenatural de uma forma normal, natural, consequentemente. Se ele tivesse parado, se ele tivesse travado, ia continuar cego. Mas como ele continuou a falar, a clamar, a orar, Deus provocou um sobrenatural na vida dele. O louvor pode subir, porque o que é ligado no céu é ligado na terra, e o que é ligado na terra é ligado no... Coloca a mão assim, ó, enxerga a sua mão assim, não é na sua mão. Diga assim, o poder de permitir e de proibir está no que eu falo. Aquilo que você fala pode ser on, ou aquilo que você fala pode ser off. Mateus 18, 18. Em verdade lhes digo, que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no... E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no... A pergunta hoje é, quem quer ser cheio do Espírito Santo? Onde estiver 2 ou 3, é a continuação desse versículo. Meu irmão, coloca o 19. Coloca o 19. Em verdade também lhes digo, que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos... Agora pode ser off, porque libera uma palavra dizendo, se você desligar também está desligado. Pastor, eu nunca mais vou ter filho, desligou. Pastor, eu sou um miserável, desligou. Pastor, eu nunca vou casar, desligou. Pastor, eu nunca mais fui cheio do Espírito Santo, pastor, desligou. Mas hoje você pode entrar aqui, meu irmão, numa cova de leão, dizendo, hoje leão vai virar gatinho, porque hoje o leão da tribo de Judá está aqui. Hoje eu vou sair cheio do Espírito Santo. Está liberado. Está liberado. Levanta as duas mãos, diga, está on. Quem vai pagar um lanche da cantina hoje? Quem baixou a mão, irmão, o disjuntor caiu. Mas quem levanta a mão e diga assim, ó, quem ouve os céus vai ter restituição. Agora pergunta para mim, qual o segredo, pastor? Orar. Jó 42:10. Só para... Sabe quando mudou a vida de Jó? Pensa nos amigos abençoados. Orar por quem te fez bem é fácil. Orar por quem afagou, meu irmão, suas lágrimas é fácil. Eu quero ver você orar pelos seus adversários. Eu quero ver você orar para quem pisou no seu pé, no trem, na igreja, para quem fala mal de você. Aí sim você vai ter o caráter de Cristo. Ah, pastor, eu quero a restituição. Então hoje, no momento da oração, você vai procurar alguém que você nunca orou junto, ou então alguém que está tendo um tipo de problema. Sabe por quê? Porque essa oração vai liberar algo poderoso do céu: a autoridade, governo, poder, determinação, constância e restituição. Pastor, eu estou brigado com alguém, a sua oração não vai subir. Off. Pastor, mas é difícil. Normalmente o caminho mais difícil vai te levar a uma vida mais fácil. O caminho mais fácil vai te levar no futuro um caminho mais difícil. Não quero estudar, não quero trabalhar, eu quero uma vida light. Vai viver a vida inteira de auxílio.
Agora, se você acordar cedo, fazer o inglês, o espanhol, pagar o preço, lutar, amanhã você vai estar auxiliando os outros, dando emprego. Escolha, é simples assim. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo o que antes ele tinha. Mas pastor, você está falando de Daniel, agora foi para Jó, tá maluco? Então tá bom. Daniel 12, versículo 13. Quem gosta de recompensa aqui? Então paga o preço. Então vai lavrar a terra, vai ter uns calos na mão, vai construir uma história, porque hoje Deus está liberando uma palavra de transformação para a sua vida. É o sprint, é o final. Olha o finalzinho, Daniel. Quanto a você, siga o teu caminho até o... Ô Daniel, você descansará, e então no final dos dias se levantará para receber a sua... Você tinha tudo para ir para o inferno, você tinha tudo, meu irmão, para perder tudo, mas Deus viu graça em você, e hoje, quando você ouve a instrução do céu, vai vir restituição para você aqui na terra. Fique em pé, fique em pé. O que você veio buscar? O que você veio fazer aqui hoje? Você veio orar, você veio adorar, ou você veio só assistir? Hoje você liga o on, ou hoje você quer desligar o off? Você escolhe, você escolhe. A vida é feita de escolhas, porque no final de Daniel, Deus liberou um on para a vida dele, liberou herança para a vida dele. Ô meu irmão, é até o final, é o sprint. Vamos, luta, batalha, não para não. Ei, você lutou até aqui, agora você precisa dar continuidade. Avivamento em Cristo. Se prepare, porque o Deus de continuidade está liberando hoje recompensas. Talvez, meu irmão, não vai cair dinheiro na sua conta não. Talvez, meu irmão, a dívida não vai sumir hoje não, mas hoje, meu irmão, vai vir a paz que excede todo entendimento sobre a sua vida. Vai vir o Espírito Santo de Deus que te acalma. Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: acalma. Por que você está desesperada, menina? Acalma. Você nem começou a plantar ainda, menina. Acalma. O sobrenatural vai acontecer na sua vida como uma consequência. Acalma, menina. Acalma, menino. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Acalma. Pastor, mas olha o cenário do país, e Deus, ele tem a ver com isso. Acalma. Pastor, mas eu estou perdendo muita gente, perdi clientes, perdi um monte de... estou sem estrutura. A oração é o pavimento. A oração é a melhor estrutura, porque é firme, porque é sólido. A fé tem a ver com eu não estou vendo. Mistura a oração, a fé e a palavra. Isso é estrutura. Isso é estrutura. Deus está levantando uma igreja com estrutura. Levante suas mãos para adorar. Durante o louvor eu quero que você comece a ter visões. Durante o louvor eu vou chamar aqui a supervisão dos pastores, para a gente estar orando juntos. Espírito de Deus, vamos, sopra, sopra.